De Deus. Hoje nós vamos dar uma pausa nos estudos do livro de Hebreus. E creio que Deus tem algo para falar no nosso coração. Não é que nós vamos falar de algo novo, algo diferente, mas o que o Senhor colocou no meu coração é que nós estejamos meditando um pouquinho naquilo que Ele tem nos falado, naquilo que Ele tem colocado no nosso coração através dos seus servos, para que a gente possa estar firme na sua presença. Nós sabemos que o Senhor tem nos agraciado, né? Como eu disse, temos a salvação em Cristo Jesus, não é mérito nosso, é graça, é misericórdia. Mas a nossa vida com o Senhor Jesus depende de nós. É fato que é um milagre, é fato que Jesus opera, mas existe a nossa parte, existe o acatar aquilo que está sendo ensinado, compreender, buscar compreender aquilo que está sendo ensinado, aquilo que Deus tem nos mostrado como o seu plano para as nossas vidas. Deus, como já foi dito muitas vezes, Deus tem um plano específico para cada um, tem um plano para toda a sua igreja, mas tem algo específico para cada um de nós. E nós precisamos estar dentro desse plano. E é isso que cabe a nós buscarmos. Estar dentro da vontade de Deus, estar dentro daquilo que Deus tem proposto para nós desde a eternidade. E eu queria falar um pouquinho sobre qual a vida que eu quero para mim. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 16. Diz assim: Vê que hoje coloquei diante de ti vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que estás entrando para possuir. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, para te louvar, para glorificar o teu santo nome e também para meditarmos na tua palavra. Rogamos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja nos ungindo para falarmos de acordo com tua vontade e também, ó Deus, para que possamos ouvir, para que possamos colocar o nosso coração atentos à tua voz e aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nesse trecho em que nós vemos da palavra de Deus, a gente sabe que ao homem foi dado a oportunidade de escolhas, né? Como nós lemos, né? Moisés falando ao povo que eles deveriam escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E todos os dias nós tomamos decisões. Logo de manhãzinha nós temos uma decisão. Acordamos, vamos levantar ou ficar deitado na cama? É uma decisão. E se levantarmos, vamos tomar café ou não vamos tomar café? É uma escolha. E após tomar café, vamos sair para trabalhar ou vamos tirar o dia de folga? Também é uma escolha que nós fazemos. Se eu trabalho
escolho não sair de casa, eu vou ter consequências. Eu posso perder o dia e isso vai ser doloroso no final do mês. Vai faltar dinheiro. Se eu resolvo não tomar café, vou sair sem tomar café. Posso ter consequências a respeito disso. Eu fiquei a noite toda sem me alimentar, isso pode trazer complicação no estômago, né? Uma gastrite, se for algo continuado. Ou seja, tudo que nós decidimos tem consequências. E as consequências são boas e as consequências podem ser danosas, podem ser consequências ruins, né? Então, tudo que nós fazemos vai ter as suas consequências, mas nós temos a escolha. E assim também, Deus nos dá o livre-arbítrio para escolhermos, como o texto que nós lemos, entre a vida e o bem, a morte e o mal. Ou escolhemos essa vida que o Senhor nos presenteou, que é a vida com Ele, andarmos com Ele, ou não acatarmos o seu chamado, como eu disse algumas vezes, né, na quarta-feira passada, o toque do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, podemos deixar Ele nos tocar, podemos aceitar esse toque e nos entregarmos a Ele, é uma escolha. O povo de Deus, nesse trecho que nós lemos, foi um povo que foi libertado do cativo, lá do Egito, e passaram por muitas coisas, por muitas dificuldades, como nós já aprendemos, nós já lemos na palavra de Deus, lá em Deuteronômio e também em Êxodo. Então, e muitas das coisas que aconteceram ao povo foi devido às suas escolhas, ou seja, à sua desobediência àquilo que Deus estava ensinando, àquilo que Deus estava propondo. Foi devido à sua rebeldia, né? De não cumprir aquilo que Deus estava ensinando. E nós sabemos, por experiência, que tudo aquilo que Deus propõe que estejamos fazendo, Ele nos capacita. Não é com a nossa própria capacitação ou com a nossa habilidade, mas Ele nos capacita. Então, tudo que Ele propõe que nós estejamos fazendo, para que nós estejamos fazendo, é possível. Mas existe a escolha. Vou seguir aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração ou não. É uma escolha. Nós sabemos que a vida eterna, como eu disse, não é fruto do nosso esforço, mas única e exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também nos ensina e nos adverte, como Ele advertiu o povo, aquela multidão que estava seguindo e aprendendo com Ele e a respeito dele, quando Ele fala sobre as duas portas, né, os dois caminhos, e a escolha da porta e do caminho que a maioria das pessoas tomam, é aquela porta ampla, aquela porta que agrada aos olhos. Isso é do ser humano. A escolha primeira do ser humano é aquilo que agrada aos seus olhos. Isso em tudo que nós vamos decidir, se levarmos em consideração o nosso eu, a nossa vontade, nós vamos decidir por aquilo que realmente nos agrada. E Jesus chama a atenção, lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 13 e 14, quando Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que encontram. Existe um vídeo na internet, é até engraçado à primeira vista, não sei se alguns já viram, mas se refere a um homem que está numa piscina
uma boa vida, tomando sua bebidinha, muito tranquilo, lá na piscina, tomando sol. E aí ele diz a frase, né? Existe vida mais barata, mas não presta não. A vida que o Senhor propôs a nós não foi uma vida barata. Foi um preço muito caro, que foi o sangue do nosso Senhor derramado na cruz. E tomando essa ilustração, para que nós possamos meditar um pouquinho, existe vida muito mais fácil. Existe vida mais atrativa. Existe. Se nós assistimos à televisão, nós vamos ver propagandas de coisas maravilhosas, que chama a nossa atenção. Pô, estou com vontade de experimentar, eu quero isso para a minha vida. Por quê? São atrativas. A função do marketing é justamente isso, convencê-lo de que aquilo é bom. Pode não prestar, mas eles vão dizer que é muito bom. Por quê? Para que você se sinta atraído. Isso não tem novidade nenhuma, o marketing trabalha em cima disso. Mas a vida proposta pelo mundo, ela pode ser realmente atrativa, convidativa, mas ela é cheia de ilusões e mentiras, de promessas mundanas que levam à ruína espiritual. Ou seja, consequentemente, levam a distanciarmos da vida verdadeira, da vida proposta pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós precisamos ter o cuidado naquilo que está nos atraindo, naquilo que está nos chamando a nossa atenção. Então, com isso, nós chegamos à conclusão: a diferença não está na área física. Como muitos hoje, que se diz pertencente a essa nova vida, a vida cristã, estão buscando o bem-estar físico, as coisas na área física. A diferença não está nas roupas que vestimos, a diferença não está num carro último tipo, a diferença, não sou nada contra. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, mas não está aí. A vida não está nisso. A vida não está se eu coloco uma roupa de grife ou de um tecido mais rústico, um tecido mais simples. A diferença da nossa vida, a vida cristã, não está naquilo que nós apalpamos. Ou na casa onde moramos, se é grande, se é pequena, se é espaçosa, se é bonita. Não está aí. Não está nas coisas físicas, nas coisas que podemos ver, naquilo que a nossa mão pode realmente apalpar. A diferença está na vida, principalmente, ela é uma vida emocional, mas principalmente a diferença está na nossa vida espiritual, aquela vida que nós temos com o Senhor Jesus, o contato que nós temos com Ele e como é esse contato com o Senhor Jesus. Então, o que faz a diferença entre aqueles que conhecem o Senhor Jesus e aqueles que não o conhecem é a presença de Jesus. Não é porque nos tornamos mais bonitinhos, nos tornamos mais capacitados, nos tornamos algo surpreendente. De certa forma é surpreendente porque o Senhor Jesus que habita em nós faz coisas surpreendentes, faz coisas maravilhosas. Mas o que nos dá vida é a convicção que o Espírito Santo coloca em nós. É aquele tocar, como eu disse, do Senhor Jesus. Então, a convicção que através do sangue do Senhor Jesus Cristo e pela sua graça e misericórdia, nos faz algo diferente. Um dia, e como eu disse, pela graça do Senhor, fomos tocados por Ele,
E, consequentemente, Jesus veio fazer morada, Jesus veio viver através de nós. Jesus veio viver através de nós. E houve uma mudança, houve uma transformação naquilo que nós éramos. Os nossos ideais passaram a ser diferentes. Não que nós não tenhamos sonho, vamos continuar tendo sonhos, mas a maneira de encararmos, a maneira de alcançarmos, não depende mais de nós, depende da ação do Espírito Santo, depende do plano eterno de Deus. Se os nossos sonhos são os sonhos de Deus, o que importa, uma vez transformados, é não pensarmos mais nos nossos sonhos, ou levarmos os nossos sonhos diante de Deus, mas a última palavra é do Senhor. Ele é que vai nos levar ao melhor, ao que realmente Ele tem como plano. E como nós temos aprendido, e esse é o ponto, e mais recentemente, como estamos estudando o livro de Hebreus, a vida cristã, a vida que o Senhor nos propõe, a vida com o Senhor Jesus Cristo, não é baseada naquilo que se vê, mas na fé. Ou seja, nas coisas que nós não podemos ver, mas naquilo que o Senhor está colocando no nosso coração. Aquela vontade que Deus preparou para nós desde a eternidade, Deus colocando no nosso espírito e sendo ministrada pela ação do Espírito Santo em nós. Nesses ensinos, é importante então nós levarmos em consideração o aplicar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que Deus colocou. Nós temos que ter essa aplicação em nossas vidas. E por que eu falo que cabe algo em nós, que é as nossas escolhas? A palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é viva, ela, com a ação do Espírito Santo, nos transforma. Nós temos uma vida nova, né? Como já aprendemos por diversas vezes, mas existe algo que nós precisamos fazer, é o cuidado de estarmos fazendo aquilo que o Senhor está propondo para cada um de nós. Esse cuidado é nosso. O cuidado de estar fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos revela, é nosso. Não estou negando a ação do Espírito Santo, evidentemente que não. Mas o Espírito Santo nos revela a sua palavra, a sua vontade. Mas nós temos esse cuidado de fazermos de acordo com o que está sendo ensinado, de acordo com o que Deus tem nos preparado, cabe a nós. E a gente pode confirmar isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, também um texto muito conhecido, mas às vezes esquecido. Efésios capítulo 5, no versos 15 ao 17. Olha o que Paulo diz à igreja. A igreja: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem a oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então vejam, às vezes nós ficamos muito tranquilos. Eu sou cristão. Estou tranquilo, tenho a vida eterna, não preciso fazer mais nada. Mas Paulo diz aqui: portanto, estejais atento. É aquele cuidado que eu estou me referindo. Precisamos estar cuidando. Estamos realmente dentro da vontade de Deus ou fazendo a nossa vontade? É o que Paulo se refere aqui. Não tem esse cuidado com a vida espiritual, Paulo chama de tolos. Aqueles que não têm juízo,
aqueles que perdem as oportunidades que Deus lhes concede. Então, todas as vezes que nós ouvimos a mensagem de Deus, seja ela qual for, desde que, evidentemente, ministrada por um servo do Senhor. Então, todas as vezes que nós não meditarmos naquilo que está sendo ensinado, todas as vezes que nós ouvimos por um ouvido e sai por outro, deixamos escapar, nós estamos perdendo aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus ungiu o seu servo para ministrar, nós estamos perdendo quando não temos cuidado. Muitas vezes, infelizmente, acho que na maioria das vezes, quantos de nós chegam em casa, vamos meditar um pouquinho naquilo que foi dito. Vamos ver o que mais Deus tem para me falar. Isso é importante, isso é cuidado. Isso é cuidado com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Isso é cuidado com a palavra de Deus ministrada. E isso é constante, não pode ser, hoje eu estou me sentindo muito triste, estou me sentindo muito mal, preciso ler a palavra de Deus. Às vezes você não vai nem ver nada, não vai ouvir nada, porque o seu desespero, a sua ansiedade está muito maior. Pode resolver, é evidente, porque a palavra de Deus é viva e ela nos socorre, sim. Mas o importante é a nossa motivação. Se você falar, hoje eu estou muito triste, não consigo fazer nada, e você fala, vou pegar a palavra de Deus, porque a palavra vive e o Senhor vai falar comigo. Não é o simples ler a palavra de Deus, mas é a certeza que o Senhor vai estar operando no seu coração. É diferente. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Não como ler um trecho da palavra de Deus, como muitas vezes já foi falado, como algo a ser ministrado durante o dia. Não, eu preciso ler. Não, você não precisa. Você deve ler. Porque é a palavra de Deus? Não, porque você vai estar recebendo de Deus. Entende? Nós damos uma importância para a palavra de Deus, mas que ela não seja só palavras jogadas, lançadas para enganar você mesmo. Você precisa ter cuidado com a vida que você escolhe. É preciosa? É a vida que Jesus nos deu? É preciosa. Mas nós temos que querer que ela permaneça preciosa em nós. Eu preciso ter cuidado constante com a minha vida. Senão, realmente, eu vou acabar perdendo tudo aquilo que Deus preparou. E não é pouco. O que Deus preparou para nós não é pouco. É algo grande, é algo maravilhoso, que a gente não tem nem ideia. A gente sabe muita coisa porque a palavra de Deus nos revela, mas é pouco. Imagina você estar com Jesus durante toda a eternidade. É impossível calcular o que será, o que nós vamos aprender, o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas durante toda a eternidade. É impossível nós sabermos. Então vejam a grandeza que é a nossa vida com o Senhor Jesus. E perder isso por um descuido é muito ruim. Então precisamos cuidar sim da vida que nós escolhemos ter, que é a vida que o Senhor realmente nos proporciona. Lá em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, Paulo, agora a igreja de Romanos, ele está exortando que o povo tome cuidado.
que não se deixa ser influenciado pelas circunstâncias do mundo, pelas coisas que acontecem no mundo, pelas coisas que não são de Deus, que são terrenas e totalmente influenciada pelo nosso inimigo. Esse ensino, né, nesses versículos que nós lemos, não é novo. Quantas vezes nós já ouvimos sobre a não nos moldarmos com o esquema do mundo? Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, assim como na sua onisciência, sabe que mesmo sendo povo de Deus, nós somos humanos, nós somos desligados. De repente, nos desligamos. De repente, nós nos vemos sendo deixados serem moldados pelas coisas mundanas, pelas coisas do mundo, pelas coisas atrativas aos olhos. Então, o Senhor, mais uma vez, nos chama a atenção nesse sentido. Termos cuidado com a nossa vida, com essa vida que o Senhor está nos proporcionando. E quando digo termos cuidado, eu quero dizer, valorize o que o Senhor está fazendo na sua vida. Valorize o que Deus está te dando. Você já ganhou um presente que você gostou muito? Eu acho que sim. Ou se não agora, quando era pequeno, enfim, você deve ter adorado esse presente. O que você fez com esse presente? Principalmente quando era criança. Você não via a hora de pegar esse presente. Você não via a hora, se fosse um brinquedo e você é pequeno, eu quero brincar, e brincava o tempo todo com ele. E outra coisa, você mostrava para todo mundo. E o presente que o Senhor está nos dando, a vida, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mostrando para o mundo, nós estamos anunciando, olha, o que eu ganhei do meu Senhor. E as pessoas, o que você ganhou do seu Senhor? A vida. O Senhor me deu vida, eu estava morto e o Senhor me deu vida. Então, nós estamos fazendo isso. E não como obrigação. Nenhuma criança pega um presentinho lá que ele ganhou e fala, olha o que eu ganhei do meu pai, por obrigação. Não, por prazer, por mostrar que ele gostou, que ele adorou. Essa é a nossa vida. Mostrar que Deus deu a nós a vida. E como ela é preciosa para nós. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Ainda pensando nisso, tomando como exemplo o que o mundo todo está passando, que é essa pandemia, e as autoridades, eles estão apregoando, dizendo que tem que ter cuidado com esse vírus. E a gente viu que em muitos casos os cuidados nos protegeram. Mas cuidado com o quê? Com o vírus, que ele existe. E hoje o que eles estão anunciando? Cuidado com as variantes. Cuidado com aquele vírus que parece a mesma coisa, mas é uma variável, ele tem outras características, essas variantes. Ela pode ser mais virulenta, ela pode ser mais mortal, então é uma variante. Tem que se tomar cuidado com isso. E nós, como cristãos, na vida que nós escolhemos, nós temos que ter cuidado também com as variantes. Variantes do quê? As variantes da palavra de Deus. É impossível? Não. Deus, na sua infinita sabedoria, no seu poder, Ele tem feito com que a palavra de Deus permaneça intacta. E como Ele diz na sua palavra, nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. Mas os homens têm feito isso.
acrescentado, tem colocado variantes. E nós já ouvimos pregações a esse respeito. Não é bem assim, não é bem desse jeito, isso é interpretativo, isso não é interpretativo. A palavra de Deus não é interpretativa, a palavra de Deus é a palavra de Deus, e quem dá a interpretação é o Espírito Santo. Ninguém mais, nenhum homem dá a interpretação à palavra de Deus, senão por invenção própria. Porque a interpretação verdadeira é o Espírito Santo que nos dá. A Ele nós devemos ouvir. Então precisamos sim ter cuidado com aquilo que os homens estão enxertando, com aquilo que os homens estão colocando para que possamos estar ouvindo. Então, cuidado com as variantes da palavra de Deus. Cuidado com aqueles enxertos que estão colocando com aquilo que querem que nós ouvimos, mas é totalmente contra aquilo que Deus tem nos trazido, aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós vemos, eu não ouço nenhuma pregação pela televisão, não gosto. Eu já falei várias vezes, alguns concordam, outros não, mas eu sou aquele mineiro, não sou mineiro, mas gosto da comida mineira. O que é? A comida caseira. Eu adoro a comida caseira. Não vou entrar nesse detalhe, mas eu, particularmente, eu adoro comida caseira, porque ela me alimenta, ela faz bem e não tem contraindicação. Então, a gente vê assim na televisão passando, as pessoas enxertando a palavra de Deus que não está na Bíblia, prometendo coisas que nem a prosperidade. Tudo bem, a prosperidade está, mas tem muito além da prosperidade. Deus promete que sejamos prósperos, sim, mas de acordo com a sua vontade, não com a nossa vontade. Não com o nosso plano, mas com o plano de Deus. Isso é enxerto. Isso precisa tomar cuidado. Infelizmente, nós ouvimos muito sobre isso. Lá em João, capítulo 6, o verso 35, Jesus declarou assim: Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. É Jesus que nos dá a vida, é Jesus que traz o seu viver em nós. Ele nos dá a vida e a vida eterna com Ele. No Salmo 37, no verso 5 e 7, o salmista diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz, o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que trama o mal. Então vejam, não é errado ter a prosperidade no seu caminho, mas nós não estamos no nosso próprio caminho, mas um caminho que o Senhor nos deu, ou seja, o próprio Jesus, que é o caminho, que é a nossa vida. Então, tudo que almejamos vem e deve vir do Senhor. Ele é o único. A vida com Jesus, esse cuidado, nos leva a nos espelhar, não naquilo que vemos, não naquilo que nossos olhos estão vendo, mas nos espelharmos na palavra de Deus, única e exclusivamente na palavra de Deus. E assim, evidentemente, cabe a nós nos dedicarmos a aprender sobre a palavra de Deus e agirmos de acordo com aquilo que o Senhor está nos dando.
Lá em Colossenses, no capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Às vezes as pessoas levam esse versículo para o lado profissional. E deve sim, deve levar. Mas também para toda a sua vida. Tudo o que nós fizermos neste mundo, já que Jesus vive em nós, tem que ser de acordo com aquilo que Deus propôs na sua palavra. Tudo o que fizermos tem que ser de coração. E tudo o que nós fizermos dentro da igreja, ou a nossa vida espiritual, deve ser feita de coração. Por quê? Porque não estamos fazendo para nós, não estamos fazendo para os pastores, não estamos fazendo para os nossos parentes, para a nossa esposa, para o nosso esposo, nós estamos fazendo para o Senhor. Não estamos fazendo para ganhar créditos. Se fosse assim, não teríamos nenhum crédito. Nada, zeradinho. Estamos fazendo porque amamos o Senhor, porque amamos essa vida que Ele nos concede. Então, tudo que você fizer, e por isso eu disse, quando você pegar a Bíblia, faça para ler, faça porque você ama o Senhor, faça porque você sabe que ali tem o melhor e que Deus vai estar te instruindo. Faça por amor ao Senhor, não porque você vai receber, poxa, eu vou ser abençoado, Deus vai proteger o meu dia, eu vou sair, eu vou atravessar a rua com os olhos fechados e nada vai me atingir. De repente acontece isso e somente se você for dirigido pelo Espírito Santo. Então atravessa a rua com os olhos fechados porque você recebeu do Espírito Santo. Mas existe um porém. A certeza que você foi dirigido pelo Espírito Santo. Tá? Então, tudo que você fizer, faça porque você ama a Deus. Faça porque você dá valor àquilo que Deus está te dando, àquilo que Deus propôs para você. Em resumo, vamos relembrar 2 pontos importantes. Como eu disse, estamos fixando, estamos relembrando. 2 pontos importantes que nós temos estudado no livro de Hebreus. Fé e... O que mais que nós vimos no livro de Hebreus? Vimos muita coisa, mas 2 pontos importantes. Fé e obediência. É isso? Então não vou entrar no estudo desses 2 temas, nos aprofundar, porque nós estamos recebendo, graças a Deus, estamos recebendo um estudo aprofundado. E hoje nós tivemos uma pausa, como eu disse, mas sobre a obediência. E muitas vezes nós ouvimos o Diego gosta muito de brincar sobre isso, né? O abecedário, A, B, C, D e assim por diante, mas tem o do cristão que é obedecer. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho então nesses 2 temas sem nos aprofundarmos. A fé é um ato concedido por Deus. Deus nos dá esse privilégio. Então, é algo que vem do Senhor. Deus nos presenteia com a fé. E ela opera em nós, de acordo com a vontade de Deus. Isso quando somos tocados pelo Senhor Jesus. E Ele derrama sobre nós a sua graça e nos concede a verdadeira fé, a fé da palavra de Deus, ensinada, pregada na palavra de Deus, aquilo que Deus realmente coloca no nosso coração. E a obediência é um ato voluntário. Como eu disse no começo, nós temos livre arbítrio. A obediência
é um ato nosso, obedecer ou não àquilo que Deus está propondo. Esses dois temas, tanto a fé como a obediência, elas estão intimamente interligadas. Isso é fé, né? Lógico, pela fé. Isso é fé, isso é obediência. Nós estamos intimamente ligados pelo Espírito Santo, fé e obediência. Quando permanece unida fé e obediência, nós vamos por um único caminho, o caminho que o Espírito Santo nos leva. Toda direção, qualquer direção, nós vamos andar junto. Se não tivermos esse elo, o Espírito Santo quebra, não anda junto, não tem como. Pode até se tentar, mas um milésimo de diferença, né, nesse ângulo pode ir infinitamente separados. Esse cuidado é nosso. Esse cuidado é nosso, de ouvir o Espírito Santo, de permanecer aquilo que Deus está nos dando ligado à nossa obediência, a fé ligada à obediência, para fazermos aquilo que Deus tem proposto. Então, pensando um pouquinho nisso, a fé junto com a obediência, como eu disse, ela nos leva a estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio que esta é a palavra de Deus. Eu creio que isto é o melhor para mim e eu vou obedecer. A fé e a obediência dando junto, eu vou acatar. Quando eu estou obedecendo, eu estou acatando, eu estou declarando que isso é verdadeiro, que o que está escrito aqui é real, é puro. Eu estou declarando, eu vou acatar. A fé e a obediência juntas vai me levar a amar mais o Senhor, a compreender o amor de Deus, e isso vai me levar a amá-lo. Não porque Ele está me dando alguma coisa, mas porque Ele é o Senhor e eu o amo. Fé e obediência vai me levar a ter um amor sincero para com o Senhor. E evidentemente, a fé mais a obediência, nós vamos servir ao Senhor, não conforme a nossa vontade. E esse é um ponto que parece tão ignorado. Servir ao Senhor conforme a sua vontade. Nossa, eu estou já há bastante tempo na igreja de Deus, na igreja do Senhor. Deus tem me dado esse presente. Deus tem me dado algo fantástico. E eu valorizo. Porque o Senhor tem me trazido a palavra. E eu vi já nesses tantos anos, pessoas trocarem a verdade por cargos, por algo tangível, por tapinha nas costas. Isso não é de Deus, isso não é ter cuidado. Poucas vezes eu subo nesse púlpito, porque Deus tem me levado a outros afazeres, mas não fui eu que escolhi. Como eu disse, o meu irmão sabe muito bem disso. Eu nunca pedi cargo para ele. Nunca. Nunca exigi que ele me desse alguma coisa para fazer. Mas uma coisa eu faço. E ele é testemunha que eu falei, se eu puder ajudar, eu faço. Se eu for atrapalhar, eu não quero fazer. Porque eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer aquilo que me dá prazer. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ainda que às vezes seja difícil, seja
pouquinho complicado para o meu jeito de ser, mas eu faço porque Deus põe no meu coração para fazer. Eu quero fazer a vontade de Deus e não a minha. E eu vejo tantas pessoas tomando decisões, fazendo atitudes que não vem de Deus. Segue um caminho porque eu acho melhor fazer assim, eu acho melhor fazer daquele jeito. Então, servir a Deus é servir conforme Deus quer que você o sirva. Quando a fé e a obediência andam juntas, eu oro, eu clamo ao Senhor. Por que eu clamo ao Senhor? Porque eu sei que Ele me ouve. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então eu oro, eu busco, eu clamo. Eu clamo pela minha vida, eu clamo pela vida dos irmãos, eu clamo pela vida de toda a igreja. E abrindo meu coração aqui, e se mais uma vez eu falo, se tiver que cobrar, cobrem de mim. Não cobre de nenhum dos outros pastores. Eu sinto um peso de quarta-feira quando nós nos reunimos. Tudo bem, pelas dificuldades que existe de estarmos reunidos virtualmente, mas pouquinhas pessoas estão ali clamando, e às vezes, na maioria das vezes, a gente nem ora por nós mesmos, nós oramos pelos irmãos, pela igreja perseguida, e os irmãos não estão junto ali, não estão buscando, clamando ao Senhor. Eu não estou julgando, cada um sabe das suas dificuldades, dos seus problemas, aulas, trabalhos, tudo isso. Mas Deus sabe, Deus conhece o teu coração. Evidentemente, com fé e obediência unidas, nós vamos testemunhar. Nosso testemunho é diferente. O nosso glorificar o Senhor é diferente. E fechando, o nosso andar com o Senhor Jesus é hoje e eternamente. Eu tinha isso para dizer para os irmãos, Deus colocou isso no meu coração. Se alguém se sentiu ofendido, não se sinta. Porque Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Nós estávamos conversando, eu e meu irmão, há poucos, e dói ver tantas cadeiras vazias. Meu irmão ainda dizia que isso é o mundo todo, geral, as igrejas estão se esvaziando. E essa pandemia fez isso, as igrejas, muita gente não voltou. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que andar com Jesus e deixar Jesus fazer a sua obra através de nós. Então, mais uma vez, que vida eu estou escolhendo para mim? Medite um pouquinho nisso, em nome de Jesus. Que vida você está vivendo? Que vida você quer realmente viver? Pai Celestial, Deus Altíssimo, nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor derramou sobre nossas vidas o teu Santo Espírito, pois não merecíamos nada, não fizemos nada para merecer, mas o teu amor nos alcançou. E o Senhor nos deu um presente, que é o próprio Jesus vivendo através de nós. É o próprio Senhor com toda a sua sabedoria, onisciência, com todo amor, nos guiando, nos levando àquilo que o Senhor planejou. É fato, Senhor, que nós temos muitas falhas,
É fato, meu Deus, que nós precisamos cuidar dessa vida que o Senhor nos deu, valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, toda a Tua palavra ensinada, tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu rogo, Pai Celestial, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na minha vida. Eu rogo que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida de cada irmão aqui presente, na vida daqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, na vida daqueles irmãos de outras denominações, de outras igrejas, mas aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que o Teu Espírito seja derramado sobre todos, que cada um guarde a Tua palavra no coração, que tenha cuidado de fazer exatamente aquilo que o Senhor tem proposto, aquilo que o Senhor tem ensinado. Que não haja em nós nenhum acréscimo do nosso próprio coração, que não haja em nós acréscimo daquilo que os nossos olhos vê neste mundo, mas sejamos inteiramente monitorados, guiados pelo Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu rogo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.